Seria Juscelino Kubitschek, então, a reencarnação desse faraó do Egito Antigo? Você acredita em reencarnação? Acha que pode ser real? Fica comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a teoria de que o ex-presidente Juscelino Kubitschek é, na verdade, a reencarnação de um faraó egípcio. Eu sou Carol Capel, a sua reencarnação de um alienígena aqui no planeta Terra. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Imaginem só um novo governante que decide mudar a capital do seu país, mais especificamente para um lugar central do país, à beira de um lago artificial. A cidade nova, toda planejada, toda bonita, é dividida em asas, asa norte e a asa sul, e também dividida por setores, com um setor administrativo e um outro setor residencial. Que cidade é essa, Carol? Você está falando da cidade de Brasília? Não, eu estou falando da cidade de Akhetaton, que existiu há 3.600 anos no Egito Antigo. Nossa, eu pensei que você estava falando do Juscelino Kubitschek, e eu pensei que você estava falando de Brasília. Como assim tem uma história igual à história de Brasília no Egito Antigo? Pode parecer uma simples coincidência, mas a capital do Brasil, Brasília, e a cidade de Akhetaton, no Egito, possuem muitas coisas em comum. E a própria figura do Juscelino, gente. O Juscelino era a cara do faraó Akhenaton. Seria Juscelino Kubitschek, então, a reencarnação desse faraó do Egito Antigo? Muitas pessoas acreditam que sim, que Juscelino Kubitschek era de fato a reencarnação do faraó Akhenaton. Faraó esse, inclusive, que era pai de Tutankhamon. Vocês viram o vídeo aqui do canal de quando eu entrei na tumba do Tutankhamon? Gente, eu passei tão mal, mas tão mal. Será que a maldição do faraó é real? Será que ela ainda existe? Deixarei o vídeo aqui em cima nos cards, caso você ainda não tenha assistido. Mas pera, depois você vê. Agora não, agora fica aqui. Ah, já tá aqui, fica aqui. Então, de acordo com as lendas locais da cidade de Brasília, o ex-presidente Juscelino Kubitschek teria sido predestinado a ganhar as eleições porque ele teria a obrigação de reconstruir a cidade que foi destruída no Egito Antigo. O pai de Tutankhamon, ele revolucionou a religião, a arte e a política do Egito Antigo. Ele foi responsável pela destruição das crenças politeístas do Egito. Ele obrigou que todos os deuses do Egito fossem destruídos. Como que ele fez isso? Não sei, foi só um decreto, né, gente? Porque não dá para destruir algo que tecnicamente não existe. Só que isso causou uma extrema revolta da população naquela época, e o reino dele foi extremamente prejudicado. Era como se os deuses estivessem punindo ele por tomar aquela atitude de destruí-los, sabe? A cidade então que ele construiu para ser a nova capital do Egito, ela foi abandonada e posteriormente foi completamente destruída e apagada dos registros. E foi o filho dele, Tutankhamon, quem resgatou os antigos deuses e restaurou o poder e a prosperidade do Egito. Os sacerdotes voltaram, a ter seu antigo poder e a vida por lá voltou à normalidade. O Juscelino, ele era católico, mas ele era muito interessado em várias religiões e foi assim então que ele conheceu o Chico Xavier e em 1955 eles ficaram amigos. O Juscelino mandava várias perguntas para o Chico Xavier, que psicografava as respostas e enviava para o presidente no mais absoluto segredo. Ninguém sabia qual era o verdadeiro conteúdo daquelas cartas. Existe um livro que foi escrito pelo professor Hernani Pimentel que se chama Brasília Secreta. E nesse livro ele relata essa teoria e as diversas similaridades que existem entre o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o faraó do Egito Antigo. Então, além do Juscelino e do faraó serem parecidos fisicamente, existem muitas outras teorias que fazem com que a gente fique com a verdadeira pulga atrás da orelha com essa história. Ah, e se você está assistindo a esse vídeo aqui e você é de Brasília, um salve pra você. E se você não é de Brasília e conhece alguém que é de Brasília, manda esse vídeo pra pessoa que você conhece e fala, olha, estão falando da sua cidade. Manda lá.
Manda nos grupos. Manda, compartilha. Faz bem. Tanto o JK quanto o Akhenaton mudaram a capital do seu país, certo? Essa é a primeira coincidência. Na época, a capital do Egito era Mênfis. E Akhenaton mandou construir uma capital novinha. Ele simplesmente decidiu do nada que ele queria construir uma capital na parte central do Egito, bem no meio do deserto. O Juscelino Kubitschek fez a exata mesma coisa. Ele mandou do nada, teve uma ideia lá, surgiu na cabeça dele, construir uma nova capital do país e ele colocou essa capital numa região central que possui um clima que é bem parecido com o clima de um deserto, que é o clima do Cerrado brasileiro, que seria o mais próximo do Brasil de um deserto de verdade. O faraó e o Juscelino sabiam que essas cidades novas escolhidas eram secas, porque no Cerrado não tem muita água e no meio do deserto também não. Então, eles dois mandaram construir lagos artificiais no entorno dessas novas capitais. No Egito, é o Lago Moeres, que é um lago artificial. E em Brasília, nós temos o Lago Paranoá, que também é um lago artificial e que foi construído para suportar essa construção de Brasília. Ambas as cidades foram construídas em pouquíssimo tempo, em apenas 3 anos e pouquinho. E elas possuem o exato mesmo formato e apontam para a exata mesma direção. Vistas de cima, as cidades possuem formato de pássaro e ambas apontam para o lado leste. É uma imagem que representa um pássaro voando para o leste. Brasília também é cheia de pirâmides, bem como o Egito. Aliás, não só Brasília, né? O mundo todo. Parece que a nossa civilização tem uma verdadeira obsessão por pirâmides. Em Brasília, nós temos, por exemplo, o Templo da Boa Vontade, a Ermida Dom Bosco ou até o prédio da SEB, que foi demolido em 2002. Então, coincidência? Acho que não. Nesse caso da pirâmide da SEB, a gente nota uma extrema semelhança com aquela pirâmide da Saqqara. E tem também as pirâmides pela metade, como por exemplo o Teatro Nacional e o Memorial JK. Inclusive no Memorial JK, o próprio memorial, ele parece uma mastaba. E o que é uma mastaba? As mastabas eram utilizadas no Egito Antigo para serem os túmulos do faraó. E detalhe, tá, gente? O faraó Akhenaton estava enterrado em uma mastaba. E o Juscelino Kubitschek os restos mortais, né, do Juscelino Kubitschek, estão enterrados ali no memorial, que tem a semelhança com a figura da mastaba. É isso que eu chamo literalmente da mistura do Brasil com o Egito. A esposa do faraó era Nefertiti. E ela era adorada pelo seu povo. O filho do faraó Tutankhamon, ele seguiu a profissão do pai. Não que ele tivesse muita escolha, né? Mas, no caso, no Brasil, a dona Sara, a esposa do Juscelino, era adorada pelo povo. E ela era uma referência para as mulheres da época. Tem até parque com o nome dela, tem hospital, tem memorial para todo que é lado. E a filha deles, a Márcia Kubitschek, também seguiu carreira política. Então, tanto Akhenaton quanto Brasília possuem essa avenida imensa que atravessa a cidade no sentido norte e sul. Em ambas as avenidas é possível ver uma faixa presidencial no meio. Tanto Akhenaton quanto JK morreram 16 anos, exatamente 16 anos após a inauguração das novas capitais e em situações bem suspeitas, viu? Vamos combinar, gente, que as coincidências são muitas, né? Pra gente simplesmente ignorar e falar que pode ser apenas uma teoria. Akhenaton, a cidade do Egito, foi abandonada, destruída e apagada dos registros históricos, certo? Mas e Brasília, hein? Bom, isso aí eu vou deixar para vocês nos comentários. Uma cidade que foi criada para ser o centro do poder brasileiro e acabou virando o centro da corrupção do mundo. Bom, cada um tem a destruição que merece, né? Verdade seja dita. Agora, existe algum contraponto dessa história toda? Óbvio que existe. Tirando a teoria, o Juscelino Kubitschek, ele era muito fã da cultura egípcia. Ele poderia ter se inspirado nessa história para construir a cidade. Não poderia? Tipo, ai que lindo, quero ser igual. Poderia ser apenas uma inspiração e não necessariamente uma reencarnação. Mas se fosse o caso,
como que a gente explicaria coincidências tão estranhas que fogem do controle da pessoa? Como, por exemplo, o fato do faraó e do Juscelino terem morrido nas exatas mesmas condições e no exato mesmo período após a construção da cidade nova. Seria talvez um karma de Juscelino que ele tivesse que cumprir aqui na Terra? Porque a gente não pode ignorar o fato que o faraó mandou destruir os deuses do Egito. Será que ele teve algum castigo, algum karma para voltar para cá e fazer a exata mesma coisa e sofrer tudo de novo? Ou seriam apenas supostas coincidências? Quero saber o que você pensa aqui nos comentários. E assim como esse caso aqui, existem outros casos bem estranhos de reencarnação de pessoas famosas. O mais famoso que eu conheço é o caso de reencarnação do presidente Kennedy com o presidente Lincoln dos Estados Unidos. E sim, já temos vídeos sobre esse assunto aqui no canal. O vídeo é bem antigo, acho que tem uns 4 anos, mas eu deixarei no card pra você assistir caso você ainda não tenha assistido. E aí, o que você acha dessa história? Já tinha ouvido falar essa história? Conhecia essa ligação bizarra que existe entre o Brasil e o Egito? Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!